Eu preciso dizer que eu diminuo o seu roadmap para o PM, eu preciso dizer que eu sou regulado para o pessoal do financeiro, né, de legal, em geral das empresas. Eu preciso dizer que eu reduzo o custo e eu otimizo bastante o back-office. E de que forma eu faço isso? Porque são esses argumentos que cada um vai botar numa pastinha e vai lá dentro me defender, né? Então, uma venda B2B, ela é uma venda que você precisa dar argumentos para o seu interlocutor te defender lá dentro. Legal. Não é uma coisa que ele toma a decisão na call. Sim, né? sim. Não, a gente recebia no Twitter várias pessoas falando que antes de um encontro, joga o nome da pessoa no Jus Brasil, sacou? Tá vendo? Conheceu no Tinder e joga no Jus Brasil. É um serviço importante. Útil, utilidade pública. Hoje em dia, mais ainda, assim, né? O negócio tá... E aí tem tudo a ver com o Open, né? Então, os dados ali estão... são dados públicos que eles organizam, né? Na prática é um pouco disso. E eu quebrei as empresas 2 vezes, no mesmo ano. Não, minha primeira pergunta, na verdade, é como é que você quebra uma empresa 2 vezes? Porque, beleza. Muita incompetência, né? Não, porque você quebrar... Não, você quebrar a primeira vez, beleza. Mas você conseguir... O fato é, como é que você reergueu ela pra conseguir ter a possibilidade de... É bem de isso. ter esse problema? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de economia aberta, de Open Finance, Open Banking, Insurance e o que mais o mercado inventar, a gente vai continuar cobrindo. Meu nome é Gabriel Pereira, eu sou criador da Let's Open e toda segunda-feira eu faço uma curadoria sobre os principais fatos dentro da nossa indústria. Dou uma vasculhada no que está acontecendo no Brasil e ao redor do mundo e entrego para você categorizado para que você entenda o que faz mais sentido para o seu negócio e já começa a segunda-feira com um insight interessante ali para a sua semana. Aqui no nosso podcast, a ideia é que a gente discute diferentes vozes da indústria para a gente saber os pontos de vista diferentes, de fato, como é que o nosso ecossistema está sendo criado. A gente já chega aqui numa marca de quase 80 episódios, uma trajetória aí de pouco mais de um ano, e está sendo muito legal conhecer diferentes pessoas. E hoje, para continuar essa sequência, eu vou até pegar aqui a apresentação, a gente vai falar com a Tiziana, que é da Arin, ou Arin, e aí a gente vai entender aqui a melhor forma, mas achei aqui super legal a descrição, que ela já tem 10 anos, né, mais de 10 anos de experiência empreendendo e também em consultoria, na área de inteligência de mercado. Ela tem MBA em Gestão, Marketing e Empreendedorismo pela PUC do Rio Grande do Sul e curso de especialização em Stanford, SPM e FGV. Ela é founder e CEO da Arin, o primeiro hub TechFin do Brasil. Foi recentemente adquirido pelo Banco Next e é campeã atual do Sebrae Like a Boss e finalista na Copa do Mundo de Empreendedorismo, a EWC. Vai ser muito legal esse papo, especialmente porque a gente vai falar aqui sobre, enfim, a experiência da parte empreendedora, como foi criar a Arin, passar por um momento de M&A, as soluções, como é que se cria, se trabalha com um hub dentro desse mercado, por onde se começa, e também a visão dessas conexões, esse mundo de tecnologia com Open Finance, o que isso implica. Então, queria já te agradecer, Tícia, a presença e obrigado por participar aqui do podcast hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Eu que agradeço. Acho que a gente estava comentando há pouco a necessidade que o mercado tem, né, de uma maneira geral, de compartilhar conhecimento, e é algo que, para mim, foi o que me fez entender um pouco do mundo financeiro, né? Principalmente porque antes da Arin, eu não tinha contato com o universo, né, financeiro. Então, muita gente pergunta, você veio de que banco? Ou você trabalhava onde antes? E eu sempre fui da área mercadológica, né, dentro de startup, product manager. Então, não tinha absolutamente nada a ver. Minha experiência anterior, inclusive, foi no Jus Brasil. Ou seja, eu estava no universo de leis, né? Então, se não fosse podcasts, vídeos, né, artigos, eu estudo muito, realmente. E momentos como esse aqui foi o que me formou, vamos dizer assim, né? Que legal. Eu já vou chegar lá na parte, inclusive, o fato que você me traz aqui, ele é totalmente contra um negócio que eu falei, sei lá quantos episódios atrás, mas eu falando assim,
o mercado financeiro, né, ele é meio cruel, assim, ele não é muito aberto a forasteiros. Então, assim, histórias como a sua são totalmente fora a regra. Então, é natural que eu quero entender como é que você chega lá, beleza, vou montar uma empresa nesse negócio aqui. Imagino que deva para ter rido, dado para rir e chorar nesse período. Mas eu quero conhecer um pouco mais do seu lado pessoal, assim, saber de onde que você é, enfim, o que você fazia antes, conhecer um pouquinho de você fora do trabalho, assim. Boa. Então, eu sou a Tice, tenho 32 anos, né? Sou natural de Salvador, Bahia. Acho que meu sotaque entrega. E eu costumo brincar que eu comecei minha trajetória de empreendedorismo na escola, quando eu participava de gincana, né? Quando a gente é mais nova e a gente se desafia em oportunidades, né? Se arrisca, toma riscos ali. Eu acho que é mais ou menos quando a gente começa a formar um pouco do nosso perfil. Então, por mais que seja, quando você olha para trás, né? Tem que conseguir uma bolinha de ping-pong para poder cumprir a prova tal, né? Mas em pouco tempo, com muita pressão, trabalhando em equipe, você tem 13, 14 anos e você foca muito naquilo ali, né? Então, essa veia empreendedora de fazer as coisas acontecerem, né? Eu sou muito grata aí ao meu histórico na escola. E daí eu saí direto para a empresa júnior, né? Entrei na faculdade, primeiro dia, já fui para a empresa júnior. Fui legal. presidente da empresa júnior de comunicação, lá da UFBA, né? Qual da era o Federal nome? da Bahia. Produtora Júnior. Eu fui muito ativo no movimento de empresa júnior também. E na época eu tava porque assim, eu comecei na faculdade e depois eu mudei aqui para São Paulo. Sim. Então, na época de 2013 e 2014, eu tava na FEA Júnior, assim. Na FEA? Sim. E eu virei rato de média, porque eu nunca tinha viajado de avião, e aí eu ia para todos os eventos, eu ia. Boa. Depois eu fui diretora de desenvolvimento da federação. Que legal. Baiana. Foi uma trajetória no MEG excelente. A gente, como empresa de comunicação, né, a gente meio que não é muito forte naquela parte de gestão, de uma maneira geral. E aí, na época, tinha um ranking, né? Não sei se na sua época tinha isso ainda. E a gente pegou a empresa júnior, ela estava em posição mais de 400, né? 400 não sei quanto. E aí, teve a minha gestão e no outro ano a gente recebeu o prêmio de segunda melhor empresa júnior no Brasil, né? Então, assim, acho que isso fala muito sobre a minha trajetória. Por quê? Porque foi 100% autodidata, sacou? A nível de gestão, então tive que estudar para entender contrato, parte de contábil, aqueles pormenores todos. E termina que isso, hoje em dia, né, reflete pra caramba em todas as experiências, né? Eu tive um misto da primeira sensação era de estar inundado quando eu vi aquele modelo de excelência em gestão. Eu falei, cara, meu Deus, quanta coisa, meu Deus do céu e tal. Depois de um certo momento na vida, eu falei, pô, pra que isso? É muita regra, etc. E hoje eu já volto a olhar para aquilo e falo assim, olha, ele tem muito valor em um determinado momento, e aí a partir dali, principalmente quando a gente está falando de tecnologia, etc., você não vai atender uma grande instituição se você não tiver com a casa organizada. Exatamente, você não vai. Perfeito. E eu passei por isso, né, agora. Recentemente a gente deve falar sobre isso na hora que a gente vai falando de M&A, mas na prática ali, uma startup de 1 ano e pouco, né, ser vendida para o Bradesco, só se ela estiver muito organizada ali por dentro, né, porque a gente passou por muita auditoria. Mas aí, ali eu saio do MEG, né, e eu já vou direto empreender. Então, esse é um ponto que, assim, de uma maneira geral, as pessoas estagiam e se frustram, né? Porque no MEG você tem ali muita autonomia, mas eu já fui direto empreender. E aí a galera pergunta assim, legal, você foi empreender, né? Então, você foi fazer o quê? Então, eu fui empreender com dança. Com dança? Ou seja, eu tenho uma TechFin, mas eu comecei empreendendo com dança, né? Caramba. Isso é muito louco. Então, eu montei um espetáculo de dança na época, né? E eu transformei o espetáculo, né, em um produto cultural. E eu captei investimento como um negócio, né? Caraca, que legal. Então, eu não fui ali... eu não prospectei alguém para investir no meu projeto de cultura. E sim, eu calculei ROI, né? Payback. Sim. Apresentei para a pessoa, eu tinha 22 anos na época. Apresentei para alguns investidores, tomei vários nãos, até que eu tomei um sim, né? Então, eu captei na época 420 mil. E a gente montou o espetáculo, etc. Me passa umas dicas aí. Você vê que esse negócio de captar começou cedo. Os pitches já estavam na língua. Muito bom. E aí, de lá, né, eu acho que eu passei a minha primeira frustração. Porque, na prática, para dar dinheiro, eu fiz uma primeira apresentação lá em Salvador, estreia, tudo maravilhoso. Mas tinha que entrar em turnê, sacou? Senão não dava grana. Sim. E aí, foi 1 ano
tentando entrar em turnê, e aí eu tomei não de todos os editais, de todas as grandes empresas que investiam em cultura, e foi o meu primeiro momento de fracasso ali, né? Então, o investidor não teve retorno sobre o E investimento. como foi lidar com esse primeiro, assim, É voltar isso. lá e falar com ele, falar assim, ó... Não, e o lance é sempre setar a expectativa, né? Então, eu não deixei para avisar ele depois que passou um ano, né? Então, e também a importância, e isso vale para assim, para todo mundo que está assistindo, que pensa em projetos pessoais de uma maneira geral, não só quem empreende, a importância do contrato, sacou? A importância de, na hora que você tá de bem com a pessoa, vamos dizer assim, né? Você realmente pensar em todos os aspectos. Às vezes você não quer, entre aspas, estragar o momento e botar um contrato tudo, na mesa e tal. E quem fez meu contrato foi a empresa Júnior de direito lá da Bahia, né? Legal. E eles pensaram na cláusula de se não De rolasse, saída, o que acontecia. de fim. E tava tudo muito bem amarrado, foi bem tranquilo, né? O cara, enfim, ele curtiu muito, a gente desenvolveu muitos talentos, né? Tinham 93 pessoas ligadas a mim ali, eu gerenciava 93 pessoas. Então, querendo ou não, deu um retorno social de uma maneira geral, né? Pro mercado lá na Bahia, muito, muito bacana, ele curtiu muito. Mas foi um baque, né? Mas assim, a primeira coisa é... Como é que foi o primeiro contato quando você fala assim, beleza... Porque assim, tomar um não, vamos dizer assim, é ruim, mas é o que você já espera. Aí você de repente fala, não, sim, toma aqui, 420 mil e vai. Vamos Muito ver se essa sua ideia aí vai dar mesmo, assim. Sabe? Não, essa sua pergunta aí foi animal, assim, porque é uma coisa que poucos perguntam, né? Dá muito medo, sacou? Dá muito medo, porque uma coisa é você pensar, né? Eu idealizei lá o roteiro e tudo mais. Meu irmão é professor de dança, né? E ele quer fazer as coreografias. Eu tava muito segura disso. Mas o que é que eu fiz? Eu fui atrás do melhor cenógrafo, da iluminadora mais experiente, porque eu tinha 22 anos. Então, eu fazia um pitch para poder convencer as pessoas que eu ia pagar para que elas quisessem trabalhar comigo, sacou? Assim, naquele ponto. Então, o que é que aconteceu com o Sim? O Sim virou uma responsabilidade tão grande que eu fui tentar me munir o máximo possível de pessoas mais experientes que eu, né? Para que a gente conseguisse entregar aquilo com a expectativa que foi criada, sacou? Legal. Nossa, imagina a pressão. E depois desse momento, o que você pensou em fazer da vida? Aí eu transformei a mesma equipe que estava comigo ali, né? Tentando emplacar o edital lá. A gente abriu uma agência de Brand Experience, né? Então, foi essa época que eu me especializei, fiz um curso em Stanford, fiz alguns cursos na SPM. E ele estava na minha veia ali, né? Muito forte. E eu quebrei as empresas 2 vezes, no mesmo ano. Não, minha primeira pergunta, na verdade, é como é que você quebra uma empresa 2 vezes? Porque, beleza. Muita incompetência, né? Não, porque você quebrar... Não, você quebrar a primeira vez, beleza. Mas você conseguir... O fato é, como é que você reergueu ela pra conseguir ter a possibilidade de... É bem isso. A primeira vez foi no período da Páscoa. A gente descobriu que a gente tinha R$6.000 para pagar de tributos e alguma outra coisa que a gente não tinha analisado e não tinha grana para pagar. Aí a gente se juntou, fez ovo da Páscoa. Pra caralho. Passou uns 15 dias em Furnas, meu apartamento. Caraca. Fazendo ovo da Páscoa, vendendo pra amigo, gato, cachorro, papagaio. E aí pagou os 6 contos, né? Beleza, 6 mil ainda de boa. E aí a gente voltou a vender projeto normal, né? Projeto de comunicação, plano de comunicação, ativação. Aí quando chegou em novembro do mesmo ano, a gente fechou um evento de odontologia com uma experiência de marca, e isso, aquilo, aquilo outro. E aí a parceira da gente, que ia pagar uma parte de algumas coisas, ela sumiu. E aí a gente teve que... A gente tinha 21 e alguma coisa mil reais de caixa. E deu uns 22, 23. Então, assim, quebrou tudo, assim, né? A gente tinha que realmente arranjar dinheiro para pagar as coisas. E tem esse lado de... confiança. Evento e etc. que falam que, assim, muita empresa quebra crescendo, né? Porque aí... Imagina, beleza, você fez lá o evento, até você cobriu isso... Mas aí o seu prazo para receber lá na frente. Exatamente. E, tipo, como ela sumiu, a gente não fez. Então, a receita não entrou. Esse foi o rolê, sacou? E aí ia rolar a virada cultural. Não sei se rola isso aqui em São Paulo. Na faculdade e tal. E tinha uma faculdade lá, eu já estava formada, mas tinha uma faculdade que ia fazer uma virada cultural. E aí a gente aprendeu na Páscoa que doce tinha uma margem muito boa, né? Então, a gente foi e fez uns cupcakes. E aí foi lá vender. Chegando lá, a gente vendendo pra caramba. E aí a gente viu que ia durar mais 20 horas a festa e não tinha rango, assim, não tinha comida, sacou? Aí a gente foi no mercado, comprou salsicha, pão, fez um panelão de cachorro-quente, voltou lá
e ficou vendendo a madrugada toda. Acabou a salsicha, a galera no final tava comprando pão com molho a R$2, sacou? Caraca. Porque tava todo mundo de larica lá morrendo de fome. Muito bom, muito E aí, e eu acho que esses pontos, assim, é importante a gente falar, porque às vezes as pessoas, elas acham que pra gente se reerguer, que foi um ponto que você perguntou, elas ficam muito pensando no que elas já fazem. Aham. Pra eu vender um plano de comunicação, por exemplo, ali na época, pra eu convencer, pra eu receber, eu ia demorar pelo menos um mês e eu não Sim. tinha isso, né? E o que eu tinha ali? Eu precisava que alguma coisa fosse muito barata pra eu conseguir adquirir, porque eu não tinha grana sobrando, que eram os insumos, e eu tinha gente querendo ali ajudar e fazer, e aí a gente fez, foi lá, então, pô, Ti, se você curtia, não é a minha Sim. fazer doce, Sim. não é esse o rolê, né? Mas, com certeza, ali mostra bastante do DNA que eu tenho, realmente, de resolver a parada, Legal. né? Então, E mostra um pouco também dos dois aprendizados, assim, né? Um de tocar o negócio com dinheiro externo e o outro ir mais por conta própria. exatamente. E um seguido do outro, assim, né? Exato. E aí, de lá, o que é que rolou, né? Conseguimos, pagamos a dívida. E aí, um projeto que a gente fez de reposicionamento de marca de uma empresa de consultoria, eles eram um grupo econômico que captavam recursos de terceiro, né? Então, tem o Banco do Nordeste, que é subsidiado, e eles captavam, né? E a gente ia reposicionar eles. Aí eu fiz um plano de marketing. E aí, no plano de marketing, eu mexia no mix de produto. E eu falava, cara, ao invés de você captar o recurso de terceiro só, quando você capta, ele sabe utilizar esse dinheiro? Então, por que você não oferece consultoria estratégica financeira e de mercado, como complementar o produto que você já faz? E aí o cara se apaixonou, amou, e ele falou, quero que você venha trabalhar aqui. Aí o que eu fiz? Claro que não. Tenho minha empresa enorme, maravilhosa, super rentável. E aí, na época, ele pagou uma luva, né, na prática ali, pra gente trabalhar com ele. Fomos eu e mais uma pessoa. E foi animal, assim, mudou completamente minha perspectiva, né? Pô, mas o time que não foi deve ter ficado o pé da vida, né? Não, eles vazaram, foram fazer outras coisas, né? Uma delas, inclusive, é minha head financeira na Arin. Ai, que legal, que legal. Conheci na empresa Júnior, ela trampava comigo nessa época, e depois ela foi pra Price, foi pro mundo de consultoria, e aí eu puxei ela de volta agora na Arin. A empresa Júnior eu vejo que é quase como uma máfia, assim. É você uma conhece máfia, uma galera ali. Você já conheceu, você confia já. Vai se esbarrando de novo e tal. Igual vai ter um evento daqui a pouco, se bem que eu não sei exatamente que dia vai ser esse podcast, Sim. mas em maio tem um evento da Fintech Américas. Vai ser em Miami. E aí eu lembrei que tinha um cara da empresa Júnior que tá morando lá. Falei, pô, e aí, vamos tomar um café aí e tal, vamos conversar. Muito bom. Mas tá todo mundo espalhado e você acaba se reencontrando. Assim. A gente aqui, né? Do nada, os Você dois... acha, já tem assunto pra... Já tem. Então, a perspectiva foi diferente, inteligência de mercado é bem diferente de brand experience, né? Então, eu estava muito mais focada ali em realmente viabilizar a expansão comercial. Então, pô, eu sentava com Carmen Stephens, né? Com Bob's, eu fiz o projeto de expansão da franquia do Bob's na época. E esses pontos são pontos de mais grana, né? E aí que chega uma parte da minha história que é mais crítica. Hoje em dia é muito mais fácil de falar, né? A OMS já reconheceu o burnout como uma doença. Mas na época ali, eu tô falando de 2014 para 2015, se eu não me engano, eu estava gerenciando uma carteira de $500 mil, né? Eu tinha 24 anos. Caraca. E eu era responsável por vender o projeto e executar. Pressão pra caramba, Sim. né? E uma coisa que eu estava falando hoje num onboard, né? Lá na Arin, experiência, de uma maneira geral, ela depende muito de duas coisas. Tempo e oportunidade, né? Então, não é só tempo e não é só oportunidade. Às vezes a pessoa tem 10 anos de experiência, né, em determinada coisa, mas ela se expôs a poucas oportunidades diferentes. Então, ela não conhece quase nada. E outras pessoas, por mais que já tenham se exposto a muitas coisas, se isso foi em 1 ano, 2, ela ainda precisa de mais tempo para ter um pouco mais de experiência. E aí, quando eu falo experiência, é olhando muito para inteligência emocional, sacou? Então, eu não estava preparada emocionalmente para lidar com aquele tipo de pressão, né, naquele momento, principalmente. Né? E era uma... Igual você falou assim, era uma época que, na verdade, a gente tinha mais do que tem até hoje, que ainda tem bastante, desse culto ao trabalho desenfreado. Exatamente. E eu tinha sentido isso um pouco na época, pelo menos quando eu saí assim, da empresa Júnior, aqui em São Paulo isso tem demais. Parece que você vai morrer com 30 anos, assim, que você tem que correr e fazer a pirueta e não sei o que lá, e porque o outro... que o cara que estuda contigo... Às vezes ninguém fala isso abertamente. Mas, pô, você tem um monte de amigo inteligente pra caramba, o outro tá fazendo um negócio e fala, cara... E eu, cara, tô ficando pra trás, o que eu vou fazer? Tu quer uma pressão que ninguém
colocou, foi você que botou em você mesmo. Assim. Foi você que botou. Eu tenho uma tatuagem, logo depois que aconteceu isso, eu tenho uma tatuagem nas costas que fala: eu não vim aqui pra vencer na vida. E o motivo é porque a vida não é uma competição pra se vencer, né? E eu precisava me dizer isso, sabe? Que é exatamente isso que você falou. Ninguém me disse que eu tinha que sair correndo. Né? Eu que me disse que tava me fudendo. É muito louco, né? Mas eu tive burnout ali. Eu lembro que eu botei no Google no dia que o psiquiatra, né, falou o que era. E tinha um artigo do Boechat, né, que faleceu já. Ele tinha tido uma semana antes que eu. O resto era referência gringa. De uns artigos científicos. Tipo assim, ninguém sabia, minha mãe não sabia o que era, ninguém sabia o que era. Ninguém tava dando atenção. Não, e eu pensei, pô, eu não sei lidar com pressão. Né? Foi o que eu achei, o pessoal fala, pô, a pessoa é fresca, fraca, ela não tá aguentando. Então. Sacou? E, pô, é um dos pilares da empresa hoje, lá na Arin, com certeza é psychological safety, muito por isso, né? Então, a gente tem um ambiente work hard pra caralho. Quem olha assim e fala assim, pô, com certeza essa empresa é mega tóxica, né? E aí, quando a pessoa entra, ela fala assim, cara, como que vocês conseguem? E eu sempre respondo, trabalhar duro não é o oposto de ter saúde mental, sacou? Sim. E as pessoas, às vezes, colocam como se fossem opostos, né? Ou você tem um, ou você tem outro, sacou? Eu tava falando uma conversa que a gente tava falando assim, caramba, eu não tenho nenhuma reunião marcada para hoje à tarde... E não tem ninguém incomodando na minha cabeça. Tem alguma coisa errada com o meu trabalho. É como que se dá certo, tipo, você tá sofrendo, estressado. Senão, tá errado. E aí você fala, não, peraí, calma. Ótimo que eu tenho o tempo livre pra eu fazer o que eu preciso, assim. Exatamente. E isso, pô, a duras penas, né? Mas isso tá gravado, literalmente, ali. É um momento significativo, né, da minha trajetória. E aí, o que eu pensei? Porra, eu não sirvo para ser líder, né? Sou líder desde a época da escola, fui líder de gincana, presidente da empresa júnior, empreendi. O problema deve ser eu estar liderando essa carteira de cliente muito grande. E aí eu fui fazer processo seletivo para ser social media de um aplicativo que tinha 1 mês de vida, chamado ZigPay. Você conhece o ZigPay? Eu lembro desse nome. Hoje em dia é a maior fintech que tem no mundo. É um sistema de gestão de bares e baladas, né? E tá indo super bem, ainda bem. E aí, eu fiz a entrevista e o investidor, no outro dia, me ligou e falou assim, tem uma notícia boa e uma ruim. Eu falei, fala ruim. Você não passou. E aí eu falei, caramba, eu mega qualificada, né? Que, pô, não é possível. O que eu precisava ter feito, né? E aí ele falou, a boa é que a gente quer que você seja a líder de implementação da operação do ZigPay. Aí eu falei, não, eu não quero ser líder de nada, não tá entendendo? Líder eu não quero ser, não. E aí, na terapia, na semana, eu ressignifiquei um pouco, entendi que a liderança era algo muito positivo em mim, não algo que eu deveria... E assim começou a minha história no mundo digital, né? Podemos legal. dizer assim. Então, eu fui ali a primeira funcionária do ZigPay, depois eu me tornei sócia do Zig, né? Fui CMO do Zig. Que legal. Vim morar em São Paulo, né? E aí tive o exit tem um ano, mais ou menos. Me afastei das atividades operacionais ali em 2019 e fui para o Jus Brasil, né? Então, na época, eu ganhei um Startup Weekend e um dos mentores que estavam avaliando era do Jus Brasil, curtiu pra caramba e tal. E aí me chamou pra fazer entrevista, a cultura do Jus Brasil é animal, assim. Que legal. E eu aprendi muito, a barra muito alta. E aí foi meu primeiro contato como Product Manager mesmo. Agora, só para tirar uma dúvida, como é que é o modelo de negócio do Jus Brasil? São escritórios que contratam? Como é que funciona? Não, eles escalaram mesmo da seguinte forma. Eles crawleiam, né? Eles têm crawlers em todos os tribunais de justiça. E o SEO é bizarro, porque qualquer coisa que eu digito, Jus Brasil, parece que é o negócio... Eu trabalhei na parte de SEO, sacou? Então, o Jus Brasil, quando eu entro parece que já é o órgão oficial, parece que é o órgão oficial. Se você escrever garfo, vai aparecer Jus Brasil, tá ligado? Foi você que aprontou isso aí, tava no meio. Mais de 40 milhões de usuários únicos. Caralho. É animal. O grande ponto mais que muito banco. Não, muito. Mas aí também tem um bounce muito alto, porque muita gente vai cair lá sem querer. Mas o modelo de negócio deles é o seguinte, olha que interessante. E aí, para quem tem startup, né, às vezes a gente fica procurando o trigger que vai fazer você escalar em um lugar. Eles achavam que era assinatura, né? Vender assinatura. E aí uma pessoa deu ideia de... você já viu quantos cliques de cópia de jurisprudência a gente tem aqui? Muita gente copia a nossa jurisprudência. Vamos bloquear? Aí, quando eles bloquearam a cópia da jurisprudência, pipocou a quantidade de assinaturas. E aí, eles bateram mais de 100 mil assinaturas porque eles bloquearam a cópia. Então, que era o que gerava valor pra quem... E ninguém... vamos fazer uma feature de copia cola de jurisprudência? Ninguém pensou nisso, sacou? Tinham várias outras features mais elaboradas e o rolê
foi esse. Então, eles têm um modelo de negócio muito pautado ali no advogado, na pessoa, né? Na verdade, na pessoa que trabalha no mundo jurídico, que precisa de informações. E tem uma outra plataforma que eles têm, que aí é mais para escritório, que é tipo um RPzinho ali focado, né? Mas o grande lance deles é a informação jurídica mesmo. Caraca, cara. Mas é engraçado, assim, me parece que é tipo um órgão oficial, porque ele sempre, você procura alguma coisa, tá lá. Tá lá. Assim. E o nome, né? Jus Brasil. Eu digito o meu próprio nome pra ver. De vez em quando eu faço isso de tempos em tempos. Cara, o que tá rolando com o meu nome? Será que tem um processinho? O que tá rolando? E aí aparece lá, Jus Brasil. Não, a gente recebia no Twitter várias pessoas falando que antes de um encontro, joga o nome da pessoa no Jus Brasil, sacou? Tá conheceu no Tinder e joga no Jus Brasil. É um serviço importante. Útil, utilidade pública. Hoje em dia, mais ainda, assim, né? O negócio tá... E aí tem tudo a ver com o Open, né? Então, os dados ali estão... são dados públicos que eles organizam, né? Na prática é um pouco disso. Muito legal. E eu acho que também tem esse lado de... E aí, sei lá, atendendo escritórios, etc. Esses dados que são públicos, eles são muito consumidos por várias empresas para avaliar, enfim, onboarding, crédito, recrutamento. Então, assim... Ter só a informação... Porque, assim, a API pública ela é muito boa, mas ela fica fora do ar, ela tem uma série de problemas ali. Então, a camada de organização a mais não faz mal a ninguém. E o Crawler quebrava sempre, né? Porque o Tribunal do Pará mudou o PDF e uma coisa quebrava o Crawler, né? Sim. Mas, com certeza, um dos focos, hoje em dia, do JUS são APIs B2B. Então, são grandes empresas que consomem essas APIs para poder validar esses pontos que você falou, né? Legal. E... Em que momento... Foi do JUS que você já passou para... Foi nesse momento. Em que momento que você falou assim, beleza, realmente eu sou líder, é isso aí, vambora, vou voltar. Auge da pandemia, meio de 2020, o JUS Brasil foi meu primeiro trabalho de CLT. E aí o mesmo investidor, aquele que me ligou para dizer que eu não passei, né? Então ele foi meu investidor no ZigPay, a gente criou uma super relação, claro. E aí ele me ligou e falou assim, eu quero que você volte a empreender. Eu falei... Tá de brincadeira comigo. Meu primeiro 13º. Sempre tem uma galera pra bagunçar a nossa vida. Eu ia ter férias de 13º, o cara veio pra cá. E aí ele falou, né? É uma empresa, a ideia da gente é investir dentro da pandemia justamente para ver se rola alguma oportunidade. A gente juntou alguns investidores, fez um fundo pequeno ali. E a gente quer tem que ser você, porque o Pix vai crescer com muita rapidez. Aí eu, tipo assim... Que Pix? O que é Pix, né? Tipo assim, eu tava ali no auge das leis, né? Sim. Trabalhando pra caralho com growth e com produto digital no mundo jurídico. E aí ele veio com Pix, aí eu joguei no Google, vi que o Banco Central ia lançar um pagamento instantâneo. E aí é interessante vocês veem como quem tá de fora do mercado financeiro não entende realmente, né? Às vezes a gente fica, cara, o cliente não tá entendendo o que eu tô falando. Ele realmente não tá entendendo. Porque quando eu li pagamento instantâneo, eu não vi nenhum valor. Eu fiquei, sim. A transferência vai cair na hora. E eu fiquei meio assim, tipo, o TED já cai. Não, o TED tem um delay de 30... O rolê é muito mais embaixo hoje em dia, né? Obviamente a gente sabe, eu sou especializada nisso hoje em dia. Mas não me gerou, na hora, nenhum tipo de disrupção, sacou? Porque eu não tava ali imersa nos problemas tecnológicos, principalmente, né? Eu acho que isso é um pouco da beleza desse mercado... Porque, assim, eu nunca dei muita bola pro banco de varejo, assim. Eu achava que era agência, eu não vou trabalhar com isso não e tal. Sim. Mas você vai entrando, aí eu descobri que, assim, muitas coisas não são tão legais assim, ou experiências são ruins. Às vezes porque decidiram fazer daquele jeito mesmo, mas muitas vezes tem várias limitações técnicas ou regulatórias que você tem que pensar a ser super criativo para achar uma solução para aquilo. Assim. Perfeito. E foi nesse nicho, exatamente nessa dor que a gente entrou. O produto principal era um core bancário nativo para fintechs e empresas que não fossem grandes bancos e que não tem... E no meio da pandemia tá todo mundo, eu quero virar banco também, vou aproveitar. Exatamente. Tá digitalizando tudo e agora é só digital, ninguém vai mais sair na rua. E aí, quando ele falou, depois eu liguei para ele e falei, eu quero que você venha tocar a parte de growth. Aí eu falei, é o seguinte, eu posso ir tocar a parte de growth, mas só se você me der carta branca para, se eu performar o suficiente para me tornar CEO, eu poder. Que legal. Aí ele, claro, tipo assim, não tem problema e tal. Eu falei, não, é porque eu percebi nas minhas experiências em que eu não fui líder,
ou que eu não fui, que eu não encabecei a estratégia da empresa, o quanto aquilo me faltou, né? E isso é muito legal de você se reconhecer e saber o que você quer ali naquele momento da sua vida, né? Mas tem um chão grande entre quase não aceitar o emprego com o nome de líder e nós falamos, eu quero ir... Beleza, eu entro de growth, mas a minha visão é essa daqui. Exatamente. Terapia pra caramba. Né? Muito bom. E se expor a essas experiências, sacou? Talvez se eu não tivesse topado, por exemplo, no Jus Brasil, que eu era uma Growth Product Manager, não liderava ninguém, né? E respondia as pessoas. Eu não teria essa perspectiva de que me faltava participar de reunião estratégica, né? Poder ser ouvida não só em relação à minha feature que eu cuidava, mas em relação a outros pontos. Então, eu acho que eu estava num momento da minha vida que casou muito, né? Que eu queria me sentir pronta para tomar minhas próprias decisões ali e colocar um pouco da minha visão, né? Não fazia ideia que o mercado era ultra regulado. Ou seja, por isso que eu acho que eu topei, né? Não tinha noção. Não conhecia o Bacen. Mas tem isso, assim, muitas coisas na vida a gente topa fazer porque a gente não entende exatamente, né? Isso que é o legal, né? Sim. Porque terminou que... Isso foi uma coisa até que você perguntou, pô, como que você foi parar nisso, né? A base da Arin, as 15 primeiras pessoas que fundaram a Arin, né? Além de mim, nenhuma delas veio do mercado financeiro. Caraca, cara. Nenhuma, né? Pra mim, assim, essa seria uma ótima história de que deu errado, assim. Tinha tudo pra você falar, assim, eu já tive contato e tal, e uma das coisas que eu senti, assim, em fintechs ou em algumas conversas que eu tinha, era que, às vezes, quando tinha muita gente de fora, o pessoal tendia a subestimar os problemas da complexidade. Eu falo assim, pessoal, às vezes o pessoal brinca com os engravatados, cabeça branca, etc. Beleza, tem os prós e contras e tal, mas assim, ninguém chegou lá ou fez aquilo à toa. Aquilo ali não gera 20 e tantos bilhões no ano, assim, qualquer um faria, assim, você tem que entender um pouco onde está o mérito, onde é que está o valor ali, para trazer, assim, também, obviamente, para questionar isso, para ter condição de questionar, né? E não é um mercado para aventureiros, sacou? Não é. Tício, o que é que deu certo, né? Qual foi o ponto ali que a gente não entrou para estatística de dar errado? Eu acho que, por nós sermos muito questionadores, o que a gente tentou fazer foi questionar literalmente o status quo, não no status quo de ser alguém, mas por que um core bancário é desse jeito? Por que o código tem que ser dessa forma? Né? Muito mais nessa perspectiva e estudando muito. Uma cultura de estudo, assim, absurda, porque ou a gente estudava ou não tinha como fazer. Exato. Então, assim, tanto o desenvolvedor, né? E aí a gente, do time de produto, e a gente colocou logo uma cultura de CX na empresa, então marketing, vendas e produto não é separado, né? Responde a hoje em dia respondem para mim, né? Mas sempre responderam ali de maneira coletiva. Esses pontos são pontos que eu acho que foram cruciais. Então, a gente pegou a regulação do Pix e todas as pessoas da empresa leram o regulamento. Né? Então, não é aquele rolê de, o pessoal de compliance vai ler. Não. A Bia, né, que estava lá tocando Growth, ela leu o regulamento. Né? A gente estava entendendo como é que funcionava e a gente estava criando uma forma de fazer que fosse descomplicada e sem legado. Né? O grande lance é sem legado. E é uma forma também de você transmitir essa segurança da sua autoridade, o entendimento do assunto para quem vai contratar. Total. Que vai estar tão ou mais perdido que você. Pensa né? aí, eu ia para reunião comercial, eu tinha que estudar antes. Sim. Estudava mesmo, né? Parava para ler, assistir, consumia a documentação de API de todos os grandes, entendia como que era, etc. Então, não é no sentido de eu caí de paraquedas, sacou? Então, se eu tenho noção que eu caí de paraquedas, eu preciso calçar o sapato da humildade e correr atrás para chegar minimamente em quem já está há muito mais tempo ali, né? E para fazer as primeiras vendas, porque assim, tal empresa é criada por fulana que era da empresa tal e até ter os primeiros cases, imagino que teve que fazer muita mágica, né? Malabarismo puro. Qual é o rolê, né? De uma maneira geral, quando você entra no mercado, se você vai vender um produto que todo mundo já vende, você vai provavelmente ter mais dificuldade. Aí, o que eu fiz? A gente estava desenvolvendo nosso próprio core, certo? E aí, eu peguei um pedaço desse core, e aí, minha veia produteira, né? E criei um gateway de Pix. Então, a gente entrou no mercado com uma parte de um todo, que ia demorar 1 ano para ficar pronto. A gente já começou a rentabilizar em cima daquilo. E, na prática, como eu estava vendendo Pix, era novo para todo mundo. Então, não existia referência sobre Pix. Então, o que é que eu falava numa call, né? Ali no meio da pandemia, era call mesmo.
sobre sistema legado. Então, um banco, ele tem ali integrações para SPB, ele teve que fazer uma gambiarra para conseguir rodar no SPI, né? As outras empresas, você vai ver que você vai ter muita dificuldade. A gente nasceu para o Pix e para o Open Finance. Então, as minhas APIs, elas foram já pensadas 24/7, né? E aí eu trazia isso... o fato de a gente ser novo como um diferencial, sacou? Legal. E isso abriu muitas portas, assim, no sentido de... A gente não tinha nenhum investidor por trás que era do mercado financeiro, né? Então, não tinha como abrir portas. Era literalmente prospecção ativa, né? Outbound mesmo. E conseguir ali traduzir, aí foi o ponto que você falou, o fato da gente não ser do mercado financeiro ajudou muito, porque a gente explicava de uma forma que as pessoas entendiam. Legal. Então, ali quando eu falava no Zap, às vezes com alguém, no LinkedIn, uma postagem... A pessoa, ela entendia e falava, eu quero. Né? Então, foi mais nessa linha, assim. Legal. Sabe? Eu, assim, recentemente, quando eu tive a oportunidade de trabalhar na Tino, que era a Trupei, virou Tino agora. Sim. E a gente estava construindo, assim, várias estruturas do zero lá e tudo mais. E era um mundo que eu não tinha tanto contato. Então, assim, toda essa infra, assim, não tem um livro que você pega, assim, como construir uma fintech, né? Infelizmente não tem esse beabá. Vai sair em breve, assim. Mas, assim, e aí, assim, eu comecei a ter contato com algumas empresas e ver o que cada uma oferecia e etc, e tentar entender. E, de certa forma, eu fiquei meio confuso, meio inundado, e por isso eu precisava das conversas, mas assim, cara... Qual que é a diferença da estrutura de uma, de outra? Você fala assim para mim, eu tô ofertando um core aqui, você consegue criar a sua fintech, reduzindo muito aqui. A outra empresa também fala que faz isso, assim. Na prática, onde é que existem as diferenças, as diferenciações, vamos dizer assim? Qual que é o pulo do gato? Porque igual um outro problema que acontece muito no Open Finance, todo mundo fala que tem inteligência artificial que faz categorização, etc. Todo mundo. E como é que eu vou separar uma coisa da outra, assim, sabe? O segundo slide da nossa apresentação comercial... Ele é uma mão assim, né? E tem escrito, não é o que você faz, é como você faz, certo? Então, os dois pontos principais, assim, da Arin, com certeza, são tecnologia e atendimento. O mercado financeiro, ele é uma tragédia no atendimento, né? Então, suporte, etc. Tem o próprio tempo. A gente implementou no D0 os canais de Slack, e aí era dev falar com dev, né? Legal. Então, pessoa de produto fala com pessoa de produto, comercial com comercial. E isso diminuía nosso SLA absurdo. Hoje eu tenho uma first response em menos de 20 minutos, né? Para B2B, isso é muito salary, né? E aí a gente consegue fazer qualquer tipo de correção de bug hoje em dia, de coisas que estão em produção em até 2 horas. Um foco que a gente deu justamente porque, o mercado todo já é gigante. Gigante olha para problema e vê custo marginal. Né? Se eu sou pequeno, os meus poucos precisam ser muito bem atendidos, senão eles vão para um gigante. Né? O preço vai fazer com que eles saiam. E esse é um ponto. Por exemplo, agora com a 293, né, a gente precisou adequar muitos clientes, muitas operações. Muito rápido também, né? Muito rápido. E eu estava falando isso até no Orrentes dessa semana. Eu falei, cara, a gente teve ali, foram uns 7 ou 8 clientes mais ou menos, que teríamos que descontinuar a operação, né, teoricamente, ou eles teriam que ajustar a operação em vários níveis. Nível de contrato, KNAI, experiência do usuário, enfim. A gente listou tudo, chegou com um plano de ação para o cliente. Topa fazer? Se topar, a gente vai adequar e você vai conseguir operar. Topo. E aí eu falei no Renzo, gente, era muito mais fácil para ele procurar algum provedor de serviço que não estivesse nem aí para 293 e que ele fosse rodar. E essas empresas preferiram se adequar, mexer em operação, mexer em contrato com o usuário, do que sair da área. Legal. Eu acho que isso é um indicador que tangibiliza isso que eu estou te falando do atendimento, né? Quando você fala assim, poxa, eu transformo sua empresa em um banco, né, e etc, etc, onde é que está a diferença? Quando um desenvolvedor for olhar a documentação da API, ele vai ver a diferença. Né? Então, quando eu tiver, como é o nosso caso, eu tenho um webhook e eu vou ter ali um band-aid, que a gente chama de band-aid, que é um pooling. O pooling, ele está ali para não deixar o webhook falhar. Né? Mas eu tenho uma resposta do que está acontecendo em tempo real, e se não responder em tempo real, eu estou fazendo um ping e eu estou garantindo a informação. Aí você fala, mas isso é o básico. Velho, os 4, 5 players bem relevantes de Pix aqui no Brasil. A gente passou por eles, porque a gente era uma fintech muito pequena, operava com balde, né? Na época, logo no começo. E assim, as APIs
difíceis, complexas, complicadas, e o webhook não chegava, não tinha pooling, e eu não tinha informação de confirmação do Pix, né? Que é o básico. Então, às vezes, a gente pensa que fazer o básico não vai ser diferencial, mas é diferencial pra caramba. Quando a gente fala de tecnologia, porque no mercado financeiro... O básico é bem grande. É legado, né? Então, por que o cara não sabia que o webhook tinha que voltar em menos de 9 segundos? Ele sabe, mas ele não conseguiu, dentro do legado que ele tem ali, às vezes de um mainframe, né? Ele não conseguiu chegar nesse nível de performance e você fica lá sem... Você não sabe qual é o feedback daquilo ali, né? Então, você pensar na experiência do desenvolvedor, para mim... dentro desse mercado é algo muito relevante. Como ele vai integrar minhas APIs, né? Qual vai ser a documentação que tem disponível para ele? Como eu preparei os endpoints? Então, ao invés dele ter 13 endpoints, eu consigo resumir isso em 3. Vai dar mais trabalho para eu fazer, mas vai ser melhor para ele integrar. Então, isso são premissas que a gente tem na empresa. E aí, a gente conseguiu fazer que, por exemplo, integração de BES, né? Geralmente demora no mercado entre 90 a 120 dias, no melhor dos casos. Na área, são 45 dias. Legal. Né? Então, isso porque a gente realmente pensa na experiência do desenvolvedor, né? Que é, na prática, quem vai usar o nosso produto. Né? Sim. E aí, quando você fala disso, acho que é um desafio que está acontecendo para várias empresas agora. Acho que o Open Finance acabou fazendo com que grandes bancos começassem a ter áreas de desenvolvedor. Alguns não tinham, outros não passaram a ter. Estão começando a oferecer APIs. E esse tipo de empresa que tem como vende uma API e tem a documentação como o marketing, etc., explicando o produto, passou a ser mais comum, né? Talvez há 5 anos atrás você não ia ter nenhum banco grande que ia ser seu cliente ou qualquer instituição e tal. Como é que você faz marketing nesse ambiente, assim? Porque você tem que falar com várias partes para conseguir chegar na decisão, né? A decisão é sempre colegiada. Como é que comunica com todo mundo, assim? Vou ver se eu vou responder verdade ou não, porque meus concorrentes vão... é exatamente como você falou, é uma cadeia. Então, eu tenho o tomador de decisão, eu tenho um influenciador, gatekeeper, que não vai deixar aquela pessoa tomar decisão. Então, CEO, geralmente, tá? CEO, CFO, CTO ou CPO, né? São as pessoas envolvidas, mas ali na prática eu preciso olhar qual que é o PM que está com a meta de colocar no roadmap daquela empresa uma integração melhor de payments, né? Essa pessoa é uma pessoa que tem a dor e tem a urgência. Sim. O C-Level não tem a urgência, né? Ele está ali com metas gerais da empresa, mas na cabeça dele, ele contratou uma pessoa de produto e uma pessoa de desenvolvimento que vão conseguir resolver. Essa pessoa de produto e desenvolvimento é que está procurando no mercado fornecedores para diminuir o tempo de desenvolvimento, às vezes, porque não tem mão de obra dentro de casa, obviamente, para fazer aquilo, né? Então, toda vez que a gente pensa no go-to-market, a gente precisa mandar sinais, digamos assim, argumentativos. Nos momentos em que cada um dos touchpoints estão em interação com a gente, são sinais completamente distintos. Então, eu preciso dizer que eu diminuo o seu roadmap para o PM, eu preciso dizer que eu sou regulado para o pessoal do financeiro, né, de legal, em geral das empresas. Eu preciso dizer que eu reduzo o custo e eu otimizo bastante o back-office. E de que forma eu faço isso? Porque são esses argumentos que cada um vai botar numa pastinha e vai lá dentro me defender. Né? Então, uma venda B2B, ela é uma venda que você precisa dar argumentos para o seu interlocutor te defender lá dentro. Legal. Não é uma coisa que ele toma a decisão na call. Sim, né? Sim. É um fechamento mais difícil e dependendo de para quem está vendendo, o ciclo de venda deve ser bem maior. Bem maior, né? A gente, obviamente, quando a gente fala de gateway de pagamento, aí a gente está falando, às vezes, de 2 semanas, 30 dias, mas quando a gente está falando de Banking as a Service, a gente está falando, de fato, de coisas, a depender da empresa, 1 ano, né? Sim. Essas empresas maiores ali, tem empresas que a gente está agora em processo de implementação, que a gente começou a negociar em 2020, Caramba. 2021. Então, mais de 1 ano ali, e você tem que ter essa paciência, mas qual é o grande lance, né? Você precisa de fôlego. Você é uma fintech, né? A Sim. maioria, né? A gente é uma tech-fin. Então, de uma maneira geral, você precisa ter caixa para você conseguir fazer com que essa maturação do cliente, que vai retornar em receita, né? Não mate você de fome, né? Nesse Sim. meio tempo. Então, a gente criou produtos que são ciclos de venda mais curto para poder oxigenar a empresa enquanto eu tenho produtos de ciclo de venda mais longo, né? Então, talvez... tá um pouco aí do lado lá de trás, lá de fazer a consultoria, de falar, muda teu mix de produto, etc. Tá puxando aí. A casa de ferreiro não é expeditiva. Mas eu queria entender assim, entre nascer e rolar o processo com o Bradesco foi um período muito curto. Muito curto. E ao mesmo tempo, você falou que você não entrou como CEO, né? Isso era o seu plano.
E, pô, você entrou também sem a vivência do mercado. Como é que você aprendeu, o negócio cresceu e deu tempo de fazer venda com ciclo longo, ciclo curto, criar produto e receber a ligação do Bradesco? Trabalhei muito, não Mas foi? assim, em quanto tempo isso aconteceu? Eu trabalhei muito, você tem que concordar comigo. Porque... Não, eu tô pensando em quantas horas você dormiu aí nesse último tempo. Aconteceu, a gente começou a gente fundou a área ali, né, 3 de julho de 2020, e a gente começou, a primeira conversa com o Bradesco foi em agosto de 21. Nosso primeiro produto foi ao ar em janeiro de 21, certo? Então, a gente lançou ali o Pix em beta junto com o Bacen, ali em novembro, né? Fez os primeiros testes. E aí, foi o primeiro cliente mesmo em produção em janeiro. Então, quando a gente conversou com o Next, né? Que foi a primeira conversa que a gente teve, e aí o Bradesco, que tá por trás do Next, que adquiriu, né? Foi muito, assim, 6 meses de produto no ar, né? Caraca. Então, a gente focou muito em Pix. Mas muito, 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 muito. Então, como é que deu para fazer isso? Dizendo não para outras coisas, né? O mercado financeiro ele é enorme. Se a gente tivesse aberto muito o leque na época, a gente ia ter patinado bastante. Então, a gente não fez nada. Não dá uma vontadezinha para aumentar o valuation? Demais, né? Só que como a gente não estava na corrida do unicórnio, por não ser minha primeira startup, e isso com certeza muda muito, né? A gente nasceu para ser rentável, né? Então, hoje em dia parece, né, mais fácil falar isso porque tá todo mundo, os unicórnios morrendo de fome. Mas na época, né, os meus investidores falaram, cara, M&A? Não. Fintech tá mega... como é que chama? Estipulado não, quando você joga pra cima a valuation. É inflado? Especulado. Especulado. Especulação e tudo mais, a gente vai conseguir captar uma grana, os concorrentes todos captando 100 milhões de dólares, né, etc. E eu falei, cara, fintech, né, techfin, precisa de fôlego, né, para conseguir performar. Não é, como a gente acabou de falar, não é uma venda simples. Então, se eu olho para fundo de investimento, o fundo de investimento tá não tem nenhuma pressa totalmente não tem nenhuma diferente. expertise, né? Quando eu olho para o M&A de um dos maiores bancos da América Latina, né, eu tô ao invés de eu estar querendo construir um novo castelo, eu tô querendo construir pontes, abrir janelas. Então, eu vou distribuir melhor o produto do Brás, às vezes, né, por exemplo, através da minha tecnologia. Só que eu construí uma tecnologia que é agnóstica à instituição financeira. Então, a Aren hoje, ela tem integração com o Itaú, com o Banco do Brasil, com o Bradesco, com o Sicredi. Legal. Se eu sou agnóstico, eu consigo distribuir melhor não só o Brá, né, ali como meu majoritário, mas qualquer outra instituição. E aí, ao invés de eu querer construir um novo neobank, né, da vida, como é muito comum nos Estados Unidos, tem muito projeto disso, a gente olha muito para distribuir melhor o que já existe, que é mal distribuído porque não tem APIs. Sim. A maior parte do mercado financeiro hoje não tem APIs dos serviços deles. Ou se tem, é uma experiência ruim. Então, eu puxo a API de um banco que eventualmente não tem a melhor experiência, construo uma camada de tratamento dela, o meu cliente tem uma ótima experiência, simplificada, contratação desburocratizada, e eu consigo beber de um lastro bacana, de uma regulação super confiável, e eu consigo trazer isso para uma startup, mesmo ela sendo early stage, sacou? Esse foi um pouco da estratégia, né? Legal. E é uma área que o pessoal, às vezes, não é tão glamuroso, né? Ninguém quer botar a mão nisso. Pô, vou pegar um legado lá e vou modernizar ele. Putz, às vezes ninguém quer mexer nisso e olhar, né? É um negócio... Aí que dá vontade, né? Mas assim, você já vindo com esse background de trabalhar com leis, então vamos falar... Pra quem já vê lei, vê isso aqui, já tá no Não, é muito louco. Aqui. Porque ao mesmo tempo, na época do M&A, a gente estava passando por isso, ou seja, sendo auditado, etc. Viraram a gente de cabeça para baixo, né? Obviamente. E a gente bateu o teto de IP. Lembra da outra regulação ainda, sim. Né? A gente bateu o teto de IP e a gente começou o processo para ser indireto, né? Então, assim, a gente saiu muito de um universo de startup não regulado, que é muito mais simples, né? Para, com 1 ano de empresa, ter que ter área de compliance, área de risco. Então, assim, traz uma maturidade, né? Muito... E aí, putz, Tice, quem que fazia isso? Como eu trouxe muita gente, né? De Price, Itaú, Safra, que passaram por essas empresas em algum momento da carreira, eram pessoas que estavam um pouco com mais apetite para pegar desafios como esse, né? Legal. E aí a gente foi construindo isso muito dentro de casa, né? Então, a Aren é uma empresa que você não vai achar astros do mercado, né? Mas você vai achar muito a prata da casa ali que foi construindo as coisas. Legal. E quando vocês lançaram o Pix, né? Foi mais ou menos perto ali com o Bacen. Com o Bacen, que você comentou. E aí, assim... Quando saiu o Open Finance, conversas de Open Finance, o que
ele entra na história da Arin, como muda alguma coisa que... Muda. Como é que tá a relação, assim? Na época, a gente foi um dos nãos que a gente disse, né? Era muito tentador para a gente ter uma vertente de Pix e uma vertente de APIs preparados para o Open Finance para que terceiros se integrassem, né? E etc. E a gente percebeu que precisava de uma outra regulação e que era uma coisa meio paralela, mas apartada, né? E que a gente não tinha braço. Como eu falei para você, tinham 15 pessoas na empresa, né? Então, a gente era muito enxuto e a gente precisava dizer não para algumas coisas. A partir do momento que a gente começa a tracionar, né? A gente começa a gerar receita. A gente foi uma startup que, no primeiro mês de produto, já gerava receita. Ah, que legal. Geralmente é uma exceção, né? Então, a gente começou a olhar para o Open Finance e aí eu gosto muito quando as pessoas elas se abrem para entender o Open Finance não só como compartilhamento de dados, né? Muita gente resume a isso. Compartilha dado e aí você tem mais oportunidade de crédito. Isso é uma das principais, né? Um dos principais ganchos, mas o grande lance é você falar, de fato, do mercado financeiro aberto, né? Ele é aberto a novos mercados, a novos players, a novas possibilidades. E a Arin, ela entra muito mais no Open Finance, até hoje, né? Pelo lado do Embedded Finance, pelo lado da possibilidade de você integrar jornadas financeiras em outras jornadas, né? E aí, de fato, iniciação de pagamento, por exemplo, cai como uma luva. Sim. Então, a gente foi muito mais pro lado do Pix mesmo, da iniciação de pagamento, né? Até hoje a gente está mais nesse lado, do que ainda do lado do compartilhamento em si, né? Então, você conseguir dizer não é muito importante. Hoje, o nosso core ele é preparado para o Open Finance, né? Então, a gente consegue dar essa possibilidade para quem for consumir. Se for uma IP que contratar a gente, por exemplo, ela vai conseguir ser participante do Open Finance através da tecnologia, né? E ela tem a regulação dela. Mas se for uma empresa, por exemplo, que não está interessada em atuar no mercado financeiro, hoje, por exemplo, o Banco Central, né? Com a 293 traz. Quer iniciar um Pix por uma interface que não é do mercado financeiro? Vá ser iniciador de pagamento, né? Vá para o Open Finance. Então, ainda bem que a gente conseguiu ver essa vertente e a gente entrou nesse jogo por esse lado, né? Mas eu acho que é um caminho sem volta, né? Eu vejo a tese central da Arin, né? Ela fala muito sobre Seamless Experience. Ou seja, as pessoas elas não querem mais interromper as jornadas que elas têm para fazer alguma coisa do financeiro e voltar para a jornada. Você quer ir para uma loja de material de construção e se o orçamento der maior do que o dinheiro que você tem disponível, você queria que o empréstimo já estivesse ali. Sim. Você não quer... Tice, mas hoje em dia está no aplicativo. Aí você vai embora da loja, entra num fluxo de compliance completamente generalista, sendo que você conhece, por exemplo, o dono da loja, né? Sim. Então, com o Open Finance, por exemplo... Aquele dono da loja poderia consumir uma API terceira e ter um pouco mais... Enfim, né? Então... e até o próprio crédito. Uma coisa é você pegar um crédito onde vai cair um dinheiro na sua conta sem nenhum tipo de propósito, né? Sim. Quem está dando dinheiro não sabe. E a outra é você ter algo aplicado diretamente em alguma coisa específica, né? Eu estou comprando material de construção, eu estou pagando a faculdade do meu filho, prestações. eu estou fazendo... Exatamente. É bem diferente, acho que assim, certamente mudaria a propensão a pagar ou não. Exatamente. Coisa. Então, você olha a loja de material de construção na perspectiva financeira como um canal, né? Ali, na prática. E, Tice, onde é que vocês entram? Para ela ser canal, ela precisa de tecnologia financeira. É por isso que a gente é TechFin e não Fintech, né? Então, eu preciso distribuir melhor a tecnologia financeira. Qual é a tese da gente? Os bancos, no mundo todo, eles são poucos por dois motivos. Acúmulo de capital, né? Obviamente. Mas conhecimento e detenção de conhecimento sobre tecnologia financeira. Tecnologia financeira é pouquíssimo conhecida. Você até brincou, né? Não tem um livro. Então, quando eu dissemino e torno ela mais acessível, eu estou distribuindo melhor algo que sempre foi extremamente centralizado, né? Essa é um pouco da nossa tese. Então, eu consigo não tirar o usuário da experiência que ele está, distribuindo o serviço financeiro ali naquela própria experiência, e na outra ponta eu estou distribuindo melhor algo que sempre foi centralizado, porque nunca foi comentado sobre como é que se faz tecnologia financeira, quais são os parâmetros, não são, o que é um saldo performático, né? Então, são pontos ali que são nuances que os bancos detêm, sempre detiveram, né? E que agora outras empresas estão começando a dominar mais. E eu acho que a gente transformar isso em algo mais plug and play é a possibilidade, de fato, de uma melhor distribuição disso no mundo todo, né? Eu cheguei a ver alguns casos. Lá fora eu vi isso, se não me engano, sei lá, o Wix, que aí tem uma capilaridade enorme,
com iniciação de pagamentos. Estavam começando a testar algumas coisas, Sim. etc. Que era uma forma de levar para vários outros tipos de negócio. Sim. Esse tipo de distribuição, nesse nível de tamanho de cliente, etc., é algo que também faz parte, assim, que tipo de cliente vocês atendem ou para onde vocês estão olhando aqui? A gente, hoje em dia, a gente atende bastante marketplace, e aí não só de varejo, né? O modelo de negócio que hoje em dia muita gente chama de plataforma, né? Quando você conecta dois tipos de públicos ali através de um denominador comum. Embedded Finance faz muito sentido, né? Porque você tem ali transações completas de A para B, e com certeza, o nosso carro-chefe hoje. Porém, quando a gente olha para distribuição, né, a gente tem alguns deals aí que estão em negociação que são muito mais nessa linha da Wix, né, pensando mais nessa perspectiva, em que a gente integra com alguém que já distribui em larga escala. Né? Só que a gente precisava de muita maturidade tecnológica para chegar nesses players, e a gente começou a negociar isso, entrar mais nesse mercado agora, mais enterprise, em novembro, dezembro do ano passado. Né? Então, até então, a gente tinha integrações ali direto com o cliente, e agora a gente começou a entender melhor canais de distribuição, justamente para que a gente consiga embedar as finanças ali por alguém que já tem capilaridade. Sabe? Legal. E tem algum lugar, às vezes não um lugar, né, mas pedaços diferentes, assim, de cases ou ecossistemas ao redor do mundo que servem de inspiração ou que vocês têm alguma referência interessante, assim? A gente se baseia muito, assim, em vários aspectos no 11FS, né? Animal. Eu tentei... Não, usava muito. Eu tentei muito levar eles, na época que eu trabalhava no Itaú, porque eu usava aquela análise lá das experiências lá e tal. Fazem. E aí tinha que pagar não sei quanto. Assim, e aí eu consegui um acesso de 2 semanas e eu ficava fritando, olhando tudo. E bem na época que eu tava vendo coisas de Open Bank, assim. Sim. E aí eu via que não tinha essa corrida igual aqui do compartilhe seus dados na cara. Era bem contextualizadinho, tinha que achar e tal. E achei genial, assim. Eu gostei muito, assim, de usar. Os vídeos que eles têm, né, até pro pessoal que tá aqui assistindo a gente, que gosta de consumir esse tipo de conteúdo, no canal do YouTube deles são aulas. Literalmente, quando você brincou ali, não tem um livro sobre fintech, eu pensei, mas tem um vídeo do 11FS que... Eles são, assim, excelentes. Eles iam para o mercado, assim, entre aspas, fintechizado. Eles deram um passo atrás, hoje em dia eles trabalham muito com consultoria, né? É mais o rolê deles, a gente entrou em contato com eles e tal. Mas é algo ali que demonstra bastante conhecimento do ecossistema, mostra o peso do legado e mostra a importância do legado se digitalizar e se atualizar de uma maneira geral, né? Essa experiência que eles dão, não sei se o pessoal conhece, mas você consegue acessar jornadas diferentes de usuário no mundo todo, né? Meio que como um benchmark, se você pagar ali uma mensalidade para eles. E eles deixam um trial ali quando você está negociando super rápido. A gente também pegou, deu uma olhada e, putz, dá vontade de pagar, mas é caríssimo, né? Não, mas eu já fiz ano passado, eu fiz uma versão bem... MVP disso do Open Finance, porque legal. Eu tenho agora a conta em todos os bancos do universo brasileiro ali, e eu fui pegando toda a experiência de Open Finance e montando, tem esse case aqui, tem esse outro, esse tal. E aí eu fui pegando todas de PFMs e tal, assim, acho que foram 20 e poucas, assim, que eu cheguei a mapear, e aí coloquei no report que a gente fez ano passado. Mas aí a ideia é que a gente vai começar a fazer isso semestralmente, talvez aprofundar, etc. Dá pra cobrar aí. Porque tem bastante coisa. Então, o pessoal que tá ouvindo aí. Hoje tá disponível. A gente vai ter uma próxima agora em junho, julho e tal. Mas a gente tá colocando esse book por enquanto como uma bonificação ali do Member Get Member, assim. Então, o pessoal que traz gente pra newsletter e tal. Mas é muito legal, assim, fazer esse mapeamento para pegar referências e tudo mais. Mas para mim foi interessante sentir o que estava rolando em outro ecossistema. Sim. Já até comentei outras vezes aqui, eu acho que a gente foi um pouco impactado pela corrida de Chaves Pix, aquele negócio meio que acho que contaminou o Open Finance, a gente ficou nessa briga de vem trazer os dados e tal. Agora eu acho que deu uma esfriada, mas no começo estava... Eu fiz até um artigo na época, porque os bancos querem que você cadastre sua chave lá. Né? Que era justamente aquela percepção de
Até então, todo mundo tem 10 contas, né? As pessoas vão passar a ter uma só. Se você vai ter uma só, tem aqui, né? Foi muito nessa linha na época da chave Pix. Mas você perguntou ali de ecossistema. Uma dessas premiações que a gente ganhou, a gente foi lá para a Holanda. E a gente conheceu lá um pouco mais de perto o ecossistema, né, europeu relacionado à parte financeira. E é muito louco, assim. Eles estão realmente... uns 10 anos, pelo menos, atrás, assim, né? Quando a gente olha o sistema financeiro brasileiro, ele é realmente referência, né? A gente ouve isso, lê isso, mas quando você conversa com as pessoas lá, elas vão te falar de troca de arquivo, e aí você fala assim, mas é a mensageria. Ah, não, a mensageria... Como assim, não, sabe? Então, assim, são práticas, e aí eu não tô falando que aqui tem serviços que lá não tem, mas a tecnologia que eles usam é mais nesse sentido. Ainda está bastante atrasada e eles são pioneiros do Open Bank, né? E você vê a diferença de adesão ali, olhando para Inglaterra e Brasil, e olhando para a Coreia, por exemplo. Eu acho que a forma, né, como o governo se posiciona e a forma que você comunica para os cidadãos brasileiros, né, como um todo, o que é aquilo ali, você vê a diferença entre os 3 países, assim, de adesão é muito significativa, saca? E eu gosto de fazer uma pergunta que é assim, o que você acha que a gente deveria melhorar, assim, ou o que a gente deveria fazer pro Open Finance melhorar, tipo, 100 vezes, assim, olhando pro futuro, ou algo assim, o que deveria ser estrutural para destravar adoções, ou algo nesse sentido? Descomplicar a explicação, sacou? Daqui que eu explique para você que você vai compartilhar seus dados, porque os bancos detêm seu histórico e, com isso, você poderia ter seu histórico sendo transferido para uma outra instituição para te ofertar algo melhor, você não vai me ouvir. Né? Então, a gente tem hoje uma adesão da bolha, a bolha não só financeira, como as pessoas que são heavy users, em geral, de serviços financeiros, e a gente não consegue sair dali. Né? Então, de verdade, eu acredito muito que reestruturar a disseminação da informação. Legal. A forma que a gente faz campanha, né? Essas campanhas serem nacionais, você pegar artistas ali, né, que as pessoas se identificam, para, através de redes sociais, descomplicarem e explicarem. O pessoal começou com o Gil do Vigor, lembra? Lembro. Tata Werneck também. Teve Chitãozinho Chororó. E um outro ponto que eu acho que é legal é a oferta no checkout, ela tá crescendo bastante agora, eu acho que as pessoas vão começar a entender um pouco melhor e como no momento da dor, né? Você pode parcelar aqui, se você quiser, o banco tal tá te dando 12 vezes e a gente só dá 6 vezes. E aí a pessoa clica e começa a entender um pouco melhor a jornada, né? Então, eu acho que é muito mais a gente trazer mais pro dia a dia, sabe? Tangibilizar. Eu tenho observado, assim, que saiu um relatório agora de impacto lá no Reino Unido e melhorou muito parte de pagamento. E aí eu acho que tem muito a ver com o fato deles usarem isso para pagar impostos, etc. Sim. E aí acho que ajuda muito porque facilita o aprendizado, né? Entender o que é ali. Dia a dia, exatamente. Mas tudo bem, eles têm um contexto onde eles não têm o Pix Sim. E aí também tem um benefício claro em fazer aquele pagamento diferente do que a gente tem aqui. Mas eu acho que tem uns outros caminhos também da gente explorar, primeiro, a questão de fricção, que eu acho que quanto mais fricção no processo, né? Maior tem que ser o benefício. E talvez você não precise dar um benefício tão grande. Só se a fricção fosse menor, você poderia brincar de outras coisas. Assim, eu falo com o pessoal muito de... Eu gostaria que eu fizesse... Eu adoro simulador, assim. Simulador, sei lá, de financiamento imobiliário, Sim. de veículos. Eu adoraria ter uma resposta muito personalizada, assim. Sim. Quando eu era mais novo, eu clicava lá no teste do BuzzFeed. Quem você se parece? E você vai lá e entrega a sua vida inteira, porque você quer ver o resultado que, na teoria, parece com você. E tipo assim, ninguém sabe, se analisa nada, né? Só cospe uma foto de volta. E você fala, tem que parar. Exato. Fica toda, caramba, eu pareço. Então, acho que assim, essa personalização de simulações, ofertas, eventualmente... essas ofertas, eu acho que vai começar a ter uma briga em algum momento no futuro de portabilidade, onde você vai ter ofertas antes de ir para o banco, assim. Olha, me dá seus dados inteiros, eu te mando uma proposta aqui, você vê se dá para trazer ou não. Sim, sim. Acho que isso vai ficar uma briga
mais forte assim, sabe? Até que vai chegar um momento, e eu espero que chegue, em que, de fato, os seus dados estejam onde você quer e nos players que você acredita, e não fique mais ali a briga para ter ou não ter, e a gente transponha essa etapa e foque realmente no atendimento, foque realmente... Porque é engraçado, né? As pessoas pedem seus dados ou elas pedem para você usar o Pix, qualquer coisa relacionada à inovação, e elas te atendem do mesmo jeito, o suporte continua horrível, o preço continua caro, sacou? Então, não, a gente tá super inovador, a gente implementou tudo de atualizado, mas você presta serviço da mesma forma que você prestava há 10 anos atrás, né? Sim. De tudo que está acontecendo agora, a gente está falando de outras inovações do Banco Central também, etc. Fala de CBDC, enfim, com anúncios para vir aí sobre piloto, etc. Essas outras inovações também vão demandar conexões e infraestrutura e tecnologia. Isso também faz parte dos planos? Sim. O plano principal começa com ajuste de banco de dados para premissas de blockchain, né? Então, a partir do momento que a gente começa a alterar a infra, a gente se prepara para conseguir performar melhor no que vem, né? Então, isso é um ponto assim, que a gente não abre mão de fazer bem feito o que a gente já está fazendo, para que aí sim, com as inovações... E a gente tem esse pioneirismo, né? As pessoas às vezes procuram a gente para entender determinadas coisas, mas se a gente quer estar, por exemplo, com o CBDC, assim que for já integrado e já fazer acontecer, participar de piloto, etc., eu vou precisar fazer alguns ajustes, por exemplo, na forma como eu registro algumas transações no banco de dados, né? Então, o ponto principal que a gente vê hoje em dia é ajustar a infraestrutura para que essas inovações elas venham e não gerem fricção, né? Até cross-border, né, de uma maneira geral, quando a gente olha pagamentos globais, a gente vai precisar, e é muito diferente a jornada quando você se depara num nó de blockchain ali, né, validando aquela informação, do que registrando no banco de dados como o Keycloud, né, por exemplo. A gente está chegando perto do final e tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Beleza, você chegou no mercado, igual a gente falou, né? Foi super rápido e tal, mas como é que você começou a fazer para aprender, para se atualizar? Quais foram os caminhos que você adotou assim para né, correr com esse conhecimento e conseguir tocar o dia a dia? Assim? Não ter preguiça ou tédio de ler regulação, sacou? Eu acho que o grande pulo do gato, na minha visão, é entender o Banco Central como um regulador necessário e não como alguém que vai encher seu saco, pelo contrário. Lá na área a gente tem uma cultura muito forte de entender por que o Banco Central está fazendo aquilo, para entender o que a gente pode inovar em cima daquilo que não vai descumprir, né, a regulação. Então, aquelas leituras que a pessoa fala, nossa senhora, você foi ler a regulação? Fui ler, né? Fui entender exatamente, em 2015, lá que mudou em relação aos marketplaces, o split. Não basta ler uma notícia e saber o que aconteceu. Como aconteceu, como era a regulação e como ficou, né, por exemplo. Então, esse ponto assim, regulatório foi bem relevante, né? E muito podcast, muito vídeo, muito 11FS, muito mesmo, assim. Basicamente, até hoje, né? Por dia, eu acho que eu dedico umas 2 horas do meu dia só de estudo, né? Caramba. E isso é algo muito presente. Por quê? Porque a gente produz conteúdo, né? E se eu produzo conteúdo, eu preciso estar ali, né? Me posicionando como autoridade. Para me posicionar como autoridade, eu preciso consumir, trocar, né? Participar e procurar as conexões. O que eu sinto mais falta, assim, é de... Não é demagogia, nem ele me pagou nada aqui pra eu falar isso, tá? Mas é de momentos de troca em que a pessoa que eu estou conversando entende tão bem o mercado quanto, eventualmente, eu entendo ou mais, né? Então, o que a gente vê muito são pessoas que não entendem nada, que vão entrevistar, às vezes, pessoas que entendem, né? Então, você não tem uma troca efetiva de conhecimento, né? E eu acho que eu sinto falta de, aonde eu estou consumindo conhecimento, eu estar consumindo conhecimento mesmo e não comentários mais superficiais sobre assuntos. Na época que eu estava precisando aprender do zero mesmo, eu sentia muita falta de base, né? Então, você via comentários, mas, tipo assim, tá, o que é? Né? Então, eu acho que esse é um ponto aí que tem um oceano azul aí de produção de conteúdo relacionado ao mercado financeiro, principalmente por ele ser regulado. Pouca gente fala de regulação, pouquíssima pessoas falam de regulação. É um mercado tecnológico, né? E é de inovação. Então, são 3 aspectos que são paralelos e que a gente consegue convergir aqui no papo, né? Legal. De uma maneira geral. Inclusive, eu brincava com o pessoal, assim, que os eventos, às vezes, são muito chatos porque
o aprendizado tá fora das palestras, geralmente. Porque, por exemplo, Exatamente. eu não vou te culpar, por exemplo, ou culpar qualquer profissional que vai lá numa plateia de 200 pessoas e fala com uma determinada profundidade ou abrangência, etc., diferente do que ela vai ter numa conversa dos bastidores, etc. Só que aí você acaba sendo forçado a consumir um negócio que está um pouco mais raso, ou mais... O pessoal do PR deve me odiar, assim, né? Mas, assim, é o media training certinho. Perfeito. E, às vezes, eu sinto um pouco... Tem mudado muito nas conversas que eu tô tendo, mesmo com pessoas de... executivos de banco, etc. Eu sinto que está mudando um pouco isso, mas de vez em quando eu sinto que você pergunta e vai para um lado, vai para o outro e não sai nada. Assim, ensaboou, parece que é o chat GPT falando na tua frente ali e não sai nada. E aí você vai assistir uma palestra lá de Beyond Bank, e aí tem todos os maiores bancos e todos falam mais ou menos a mesma coisa sobre o assunto. Então, poxa, a gente já sabe que precisa o serviço financeiro precisa estar no dia a dia e uma inteligência artificial pode fazer sugestão de pagamento ou de categorização. E o que mais? Sim, né? sim. É uma pergunta importante assim, para ser feita. E eu queria aproveitar também para explorar um outro lado, assim, porque tecnologia, mulheres e empreendedorismo talvez é algo que não combinasse tanto quanto está combinando hoje. E que, enfim, não é um ambiente tão comum. E eu acho que essas histórias, obviamente, têm aumentado, mas ainda não são tão comuns quanto deveriam. Eu queria entender até um pouco desse seu lado, assim, o quanto isso impactou, como foi, assim, como é ser uma mulher dentro de tecnologia e tocar um negócio e, de fato, imagino que devam ter tido várias salas onde, enfim, só tinha você lá e tudo mais. Como é que tem sido um pouco dessa realidade e o teu dia a dia, assim? A gente passou dos 300 clientes e eu não me lembro de nenhuma reunião comercial que eu tive que a tomadora de decisão era uma mulher. Então, essa é a realidade, né? É muito, muito louco a forma como as mulheres precisam, né? Então, quando eu entro numa reunião, aí eu falo desde a época lá da consultoria, por exemplo, que eu ia para uma reunião com um grande cliente, primeira coisa que eu fazia era vomitar conhecimento, né? Técnica. Aí o tomador de decisão ia me dar um pouco de atenção, né? Ia falar, até que essa menininha aí ia sabe dar uma testada. E aí sim começava a reunião. Todas as reuniões eram feitas assim, né? E até hoje é isso. Então, assim, de uma maneira geral, a mulher ela precisa se provar para aí sim ela ter a atenção. E isso é estrutural. Isso não é porque o homem que está do outro lado não presta ou não vale nada. É estrutural, é natural. Porque nos foi dito que nós não somos seres mais racionais. Nós somos seres da emoção e da sensibilidade, né? Então, se eu sou da emoção e da sensibilidade, eu não vou poder falar de tecnologia financeira com você. Então, a probabilidade de alguém levar a sério o que eu estou falando é baixa. Então, no primeiro minuto de call, eu preciso falar informações relevantes, pertinentes e objetivas suficientes para a pessoa me enxergar como exceção, né? E depois ela me enxergar como possibilidade, ou seja, outras mulheres podem também né, falar sobre isso, etc. E a Aren é um reflexo disso, né? Então, a gente chegou ali a ter mais de 70% da empresa, né, com posições de liderança, de alta liderança feminina, né? Então, eu tenho ali diretora de legal é mulher, financeira é mulher, né? Eu tenho heads abaixo de mim mulher, manager mulher. E eu brinco bastante que quando você está dentro, né, ali dos grupos sociais de minoria, de uma maneira geral, que são invisibilizados no mercado, você começa a trazer esses invisíveis porque você enxerga eles existem para você. E as pessoas perguntam muito, poxa, por que na área tem tanta mulher, tem tanta, né, pessoas pretas, pessoas LGBTQIA+. Vocês fazem algum tipo de política de diversidade? Aí eu, não, é porque eu sou a CEO e eu tô dentro desses grupos de minoria. Então, quando eu olho ao meu redor, eu vejo mais pessoas possíveis do que você, provavelmente. Não tem nenhuma política, né, de diversidade, por exemplo. Então, eu acho que esse lance de cada vez mais mulheres tentarem, né, se jogarem aí terem coragem de fazer isso, porque não é simples, né? Faz com que mais pessoas possam ocupar outros lugares e, com isso, outras pessoas tenham mais coragem e aí a mudança comece a acontecer. Se eu te disser que eu acho que a mudança está acontecendo, né? Eu também estaria sendo um pouco utópica, porque, na prática, como eu acabei de te dizer, eu não tenho reuniões comerciais com mulheres tomadoras de decisão de produtos financeiros de tecnologia do outro lado. Não tenho.
né? Geralmente, às vezes, tem uma pessoa do financeiro, que é mulher, mas ela não é a tomadora de decisão. Tem um CFO acima dela, que é homem, né? Então, eu acho que quando a gente coloca o papo na técnica, é eu e você aqui, né? Sim. Técnica é técnica. Se eu sei, você sabe. Não importa quem eu sou, não importa quem você é. Sim. É o que eu tento fazer sempre, né? Para que não haja sequer cogitar, né? Analisar a minha capacidade técnica ou não. E acho que o M&A também foi um ambiente muito assim, né? Na prática ali. Quem assessorou vocês no M&A? Ninguém, né? Era eu e Fernanda, que é minha sócia, que é a diretora de Legal. E do outro lado, lá, o Bradesco, o Piero Neto, né? Não teve nenhuma assessoria? Não. A gente contratou uma consultoria pontual para algumas coisas assim, mas era eu e ela pensando em todas as estratégias do deal. E negociando o deal. Eu ouvi umas coisas que quando você tá nesse meio do caminho e tem que negociar, etc., é legal em alguns momentos botar, sei lá, algum IB, enfim, alguém assessorando para o pessoal soltar os cachorros na negociação um no outro e depois passar disso e conseguir seguir a vida normal, assim. Exatamente. E você tocando a empresa e puxar essa pressão toda para vocês... Foram tempos muito difíceis. O time sentia isso, né? Meu time direto ali falava, nossa, tipo assim, ainda bem que acabou, porque você tava sugado, assim, né? Era muito estressante. Ó a tatuagem aí, mano. Exatamente. Não, mas tá... Foi safe, assim, não gerou, por exemplo, não tive nenhuma estafa emocional depois, pelo contrário. Então, a gente tava curtindo tanto, né? Porque é muito louco. A gente vê em filme, por exemplo, são geralmente 2 advogados que curtem fazer negociação. Mas eu e minha sócia, a gente tava amarradona fazendo. Ia dormir 2 da manhã pensando em estratégia. Não, essa cláusula aqui não vai... Não, essa aqui não vai passar. Então, a gente vai jogar essa pra poder essa passar. E era assim, né? O M&A é isso. Então, você cede, obviamente, né? Eles cedem do outro lado, a depender do quanto você se mostra relevante. E foi um deal, assim, muito bacana. Realmente não tenho o que reclamar né, em relação tanto ao Bradesco quanto ao Piero Neto. Olhando sobre a perspectiva da forma como a gente foi tratado, da forma que as negociações aconteceram, né? Mas é Davi Golias, né? E você tem que saber muito bem quem é você ali naquela negociação. Mas eu acho que é legal para outras pessoas sentirem que, assim, se a gente estava lá sentado, qualquer pessoa pode estar lá sentado, né? Contanto que estude, né? Que pare, que olhe, que veja, que pense. E não que simplesmente queira que as coisas caiam no colo, né? Não, eu quero ser startupeiro e vou me dar muito bem na vida, mas não vou fazer nada por isso. Vou vender unicórnio tipo assim, então vai fazer uma sorveteria, entendeu? Porque realmente aqui não vai dar certo, não. E muita gente tentou, né? Fazer paleteria e também não... Eu também não. Então não dá pra não trabalhar duro, tá, galera? Exato. Tem uma última pergunta que eu queria fazer e eu tenho feito pra todo mundo, tá sendo muito legal, que é pra você me contar alguma coisa da tua vida pessoal que te deixou feliz, assim, nos últimos tempos. Já me contaram de uma viagem que fez com o pai, voltou a andar de moto, tá tocando numa banda agora. Já vi de tudo, assim. Dentro do que você puder compartilhar, queria ouvir alguma coisa da sua vida. Ontem, meu afilhado fez 1 ano. Totalmente fora de tudo que eu já imaginei viver. Nunca tive nenhum sobrinho, nunca convivi com criança. Trabalho num mercado de muita pressão, de muita racionalidade. E eu fico completamente desestruturada, né? Na frente dele ali, olhando... Uma característica marcante dele é que os olhos dele são muito marcantes, né? E aí eu sempre, às vezes, quando eu tô estressada na empresa, que eu paro para pensar e lembro ali do olho dele, né? Pras coisas, flui. Ai, que legal. Eu fico muito mais leve. Então, ontem, no meio da... eu não me escondi pra ligar pra ele, né? Liguei de vida e fiquei falando, sua Dinda te ama, não sei, no meio do escritório. E aí a pessoa falando, cara, isso aí, que bom que isso aí aconteceu na sua vida, porque te fez uma pessoa mais leve, né? Eu comecei a olhar as coisas de uma maneira mais relativizando algumas coisas, mas também me deu um senso de propósito, né? Significativo. Sim. Não sei se você tem alguma criança assim mais próxima, mas quando você começa a ver isso, você fala... Realmente, vou ver se eu dou um jeito nesse mundo aqui, para você poder sofrer um pouquinho menos, né? Sim. Então, isso mudou muito minha vida. Um ano, assim, e mudou absurdamente minha vida, assim. Da perspectiva pessoal, ninguém imagina que a Tice mais durona ali do dia a dia fica uma manteiga derretida. Que legal. Bom, e tem a facilidade também que você fica só com a parte boa, né? Não, ser madrinha é perfeito, né? Obrigado mesmo pelo tempo aqui, pelo papo, dividir essa história. Enfim, parabéns aí pela jornada. Eu sei que ainda tem muito chão pela frente, então força aí também.
E queria deixar o espaço para você mandar um recado final. Fica à vontade, que propaganda, jabá, é tudo de graça. Fica à vontade. Agora é minha hora. Precisa deixar o recado final aí pro pessoal. Boa. Então, a Arin, hoje, ela é muito focada no que a gente está falando aqui, né, de Let's Open. De fato, abrir espaço, né, e embedar ali experiências do serviço financeiro em outras tantas experiências, né? Tício, mas isso aí muita gente faz, né? O que eu mais vejo hoje no mercado são empresas que possibilitam outras empresas abrirem contas. As pessoas, elas não querem abrir novas contas, elas querem serviços financeiros onde elas estão. Isso é Embedded Finance, né? Então, não adianta lançar uma carteira digital nova, porque as pessoas já estão em 15 contas diferentes. Elas baixam o aplicativo, pegam cashback e nunca mais usam o aplicativo. Sim. Né? Se ninguém percebeu isso, eu estou contando para você. Fiz muito. Se você está pensando em lançar uma carteira digital, pense, porque o CAC e o LTV não batem. Porque é isso, né? As pessoas, elas não acordam, não vejo a hora de abrir uma conta hoje. Elas querem resolver os problemas delas e o serviço financeiro, ele faz parte disso. A Arin é uma empresa focada em tecnologia financeira, né? E a gente pensa em experiência do usuário usando essa tecnologia financeira, né? Esse é o grande ponto, eu acho. E eu estou bem feliz de estar aqui, de ter falado sobre, né, tantos aspectos, não só da minha vida, mas do mercado, que fazem eu voltar para casa e amanhã estar mais ainda afim de distribuir tecnologia financeira, né? Eu acho que essa é minha cachaça hoje em dia, não tem como. Muito bom. Eu, particularmente, estou muito animado, assim, com o mercado, assim, recentemente, porque sempre ouvia de profissionais, assim, com mais experiência, falando que, eu vivi a abertura quando tinha só cada um tinha uma maquininha, e mudou isso, e mudou aquilo. E pelo menos para mim está sendo a oportunidade de viver uma mudança que eu sei que vai ser gigantesca no mercado. Então, a gente brinca com a analogia de que Open Finance é uma internet, né? Então, ele vai possibilitar muita coisa ser feita nele. Hoje a gente está na discada ainda, infelizmente, mas está entrando meia-noite ali no discador do IG e tal. O telefone não funciona. Às vezes dá ocupado, mas já eu sei que vai escalar. Estou muito confiante com isso. Obrigado de novo por vir aqui, contar suas histórias, participar. E para você que está acompanhando a gente também, obrigado por acompanhar esse episódio. E fica o último recado. Esse podcast, esse episódio, ele não é de graça. E você paga ele se inscrevendo no nosso YouTube, se inscrevendo lá no Spotify. Compartilhe com o pessoal da sua empresa, você ajuda bastante aqui na Let's Open. E se você ainda não assina a newsletter, letsopen.com.br, vai ter um botão gigantesco, impossível você não ver, para você se inscrever. E toda segunda vai chegar lá no seu e-mail as principais notícias do mercado. Obrigado por acompanharem mais um episódio. Um grande abraço.